Desde os tempos mais remotos da história da humanidade, a figura de Jesus Cristo tem sido objeto de adoração, estudo e debate. No cerne dessa discussão está a sua natureza eterna, uma questão que transcende os limites do tempo e do entendimento humano. Para compreender a natureza eterna de Jesus, é fundamental mergulhar nas Escrituras Sagradas, onde encontramos inúmeras referências que revelam sua existência desde antes da criação do mundo. Em João 1:1, somos apresentados ao Verbo, que estava com Deus desde o princípio e era Deus. Essa afirmação não apenas estabelece a pré-existência de Jesus, mas também sua divindade inquestionável. A compreensão da natureza eterna de Jesus não se limita apenas ao Novo Testamento. No Antigo Testamento, encontramos passagens como Miqueias 5:2, que profetizam a vinda do Messias desde os tempos antigos, revelando que sua origem é desde os tempos da eternidade. Essa profecia, entre outras, lança luz sobre a continuidade da presença de Jesus ao longo da história da humanidade. Ao contemplarmos a natureza eterna de Jesus, somos confrontados com a profundidade do amor de Deus e sua intenção redentora desde o início dos tempos. Em Efésios 1:4, somos lembrados de que fomos escolhidos em Cristo antes da fundação do mundo, evidenciando o papel central de Jesus no plano divino de salvação. Além disso, a natureza eterna de Jesus nos convida a refletir sobre sua relação com o Pai e o Espírito Santo na Trindade. Embora seja difícil compreender plenamente essa realidade misteriosa, podemos afirmar com segurança que Jesus sempre existiu em perfeita comunhão com o Pai e o Espírito Santo, demonstrando a unidade divina em sua totalidade. A narrativa da criação do mundo, conforme registrada no livro de Gênesis, revela a obra magnífica de Deus ao trazer à existência o universo e tudo o que nele há. No entanto, ao examinarmos mais de perto essa narrativa, descobrimos que Jesus desempenhou um papel central nesse evento transcendental. Ao considerarmos o papel de Jesus na criação do mundo, somos levados a refletir sobre sua natureza divina e seu poder ilimitado. Ele não apenas falou e as coisas foram feitas, mas também sustenta todas as coisas com sua palavra poderosa. Hebreus 1:3. Essa verdade nos leva a reconhecer Jesus como o Senhor soberano sobre toda a criação, cujo poder e autoridade transcendem as fronteiras do tempo e do espaço. Ao contemplarmos Jesus na criação do mundo, somos convidados a adorar e louvar aquele que é o autor da vida e o sustentador de todas as coisas. Sua participação na obra criadora é um lembrete poderoso de seu papel redentor na história da humanidade, pois aquele que trouxe o mundo à existência também veio para redimi-lo e restaurá-lo. Que possamos nos maravilhar diante da grandeza de nosso Criador e Salvador, cuja obra criadora ecoa pela eternidade. A doutrina da preexistência de Cristo é um dos temas mais profundos e fascinantes da teologia cristã. Ela nos convida a mergulhar nas profundezas da eternidade e contemplar a majestade daquele que existia antes mesmo da fundação do mundo. Desde os tempos do Antigo Testamento, as Escrituras têm lançado luz sobre a preexistência de Cristo. Em passagens como Provérbios 8:22-31, vemos a sabedoria personificada falando sobre sua existência desde a eternidade, antecipando a vinda do Messias como o cumprimento dessa sabedoria divina. Ao contemplarmos a preexistência de Cristo, somos confrontados com a grandiosidade de seu plano redentor. Antes mesmo da criação do mundo, Cristo estava presente no conselho divino, cooperando com o Pai na elaboração do plano de salvação da humanidade. Essa verdade tem implicações profundas em nossa compreensão da obra salvífica de Cristo. Sua encarnação não foi um evento aleatório na história,
mas parte de um plano eterno e soberano de Deus para redimir a humanidade caída. Ele veio ao mundo não apenas como um mestre ou líder religioso, mas como o próprio Filho de Deus, que voluntariamente desceu dos céus para cumprir o propósito para o qual foi enviado. A preexistência de Cristo também nos desafia a refletir sobre sua relação íntima com o Pai e o Espírito Santo na Trindade. Antes mesmo da criação do mundo, Cristo estava em perfeita comunhão com o Pai, compartilhando da mesma glória e divindade. A doutrina da Trindade é um dos pilares fundamentais da fé cristã, desafiando nossa compreensão humana da divindade. No centro dessa doutrina está a relação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, uma relação de amor, comunhão e unidade que transcende os limites do tempo e do espaço. Jesus Cristo, como o Filho de Deus encarnado, desempenha um papel central na revelação da Trindade. Desde o início de seu ministério terreno, ele deixou claro que veio para revelar o Pai e cumprir sua vontade. Em suas palavras e ações, vemos a manifestação do amor do Pai por toda a humanidade, demonstrando sua natureza compassiva e redentora. Ao mesmo tempo, Jesus afirmou sua própria divindade de maneira inequívoca. Ele se identificou como o Eu Sou, usando o mesmo título que Deus usou ao se revelar a Moisés no Monte Sinai. Em João 10:30, ele declarou: Eu e o Pai somos um, evidenciando sua unidade essencial com o Pai na Trindade. Além disso, Jesus prometeu enviar o Espírito Santo para consolar, guiar e capacitar seus seguidores após sua partida. Em João 14:16-17, ele disse: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco, e estará em vós. Essa promessa revela a ação conjunta das três pessoas da Trindade em cumprir o plano redentor de Deus. A compreensão da relação entre Jesus e a Trindade nos desafia a mergulhar nas profundezas do mistério divino. Embora seja difícil compreender plenamente essa realidade, podemos afirmar com segurança que Jesus é verdadeiramente Deus, coigual e coeterno com o Pai e o Espírito Santo. Essa compreensão da Trindade não apenas enriquece nossa adoração e devoção a Deus, mas também molda nossa compreensão da natureza do relacionamento divino e nosso papel como seus seguidores. Somos chamados a viver em comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, refletindo seu amor e unidade em nossas vidas. Em última análise, Jesus e a Trindade nos convidam a contemplar a profundeza do amor de Deus, revelado em sua autorrevelação como Pai, Filho e Espírito Santo. Que possamos nos maravilhar diante do mistério da Trindade e viver em resposta ao amor eterno daquele que nos criou, redimiu e capacitou para viver em comunhão com Ele. A glória de Jesus, antes da criação do mundo, é um tema que nos transporta para os domínios celestiais, onde a majestade e o esplendor do Filho de Deus brilhavam em toda a sua plenitude. Antes mesmo de o universo ser formado, Jesus existia em perfeita comunhão com o Pai, compartilhando da mesma glória e honra divinas. Em João 17:5, Jesus orou ao Pai, dizendo: E agora, ó Pai, glorifica-me tu junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Essa declaração revela a existência pré-encarnada de Jesus, quando ele desfrutava da plenitude da glória divina ao lado do Pai. Essa glória transcendental não se limitava apenas à esfera celestial, mas permeava toda a criação, sendo o próprio fundamento e sustentáculo do universo. Em Colossenses 1:16, Paulo escreve que nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele
e para Ele. Essa passagem ressalta a soberania e a preeminência de Jesus sobre toda a criação, demonstrando que sua glória não conhece limites nem fronteiras. Além disso, a glória de Jesus, antes da criação, também se manifestava na adoração celestial dos anjos. Em Hebreus 1:6 é dito: e novamente, quando introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Essa adoração eterna não era apenas um reflexo da majestade divina, mas também uma expressão do amor e devoção dos seres celestiais ao Filho de Deus. Ao contemplarmos a glória de Jesus antes da criação, somos convidados a entrar em um estado de adoração e reverência diante da grandiosidade do nosso Salvador. Sua glória não é algo passageiro ou contingente, mas eterna e imutável, revelando a sua divindade e majestade incomparáveis. Essa compreensão da glória de Jesus também nos desafia a refletir sobre nossa resposta pessoal a Ele. Como discípulos de Cristo, somos chamados a reconhecer sua glória e a viver em conformidade com ela, refletindo seu caráter e amor ao mundo ao nosso redor. A ideia de Jesus, como o Verbo divino, como apresentado no prólogo do Evangelho de João, é uma expressão rica e profunda da sua identidade e papel na história da redenção. No contexto judaico do primeiro século, a palavra, ou logos em grego, tinha uma conotação especial, representando a sabedoria criativa de Deus e sua revelação ao mundo. Ao retratar Jesus como o Verbo divino, João nos convida a contemplar sua pré-existência e participação ativa na criação do mundo. Ele não apenas testemunhou a criação, mas estava presente como o agente principal, trazendo à existência todas as coisas por meio de sua palavra poderosa. Além disso, Jesus, como o Verbo divino, revela a comunicação de Deus conosco. Assim como a palavra expressa os pensamentos e intenções de uma pessoa, Jesus revela o coração e a mente de Deus ao mundo. Em sua encarnação, ele se tornou a expressão visível e tangível do amor, da graça e da verdade de Deus, comunicando-nos a mensagem da salvação e reconciliação. Essa compreensão de Jesus, como o Verbo divino, também destaca sua autoridade e soberania sobre toda a criação. Assim como a palavra de um rei é lei, a palavra de Jesus tem poder e autoridade para transformar vidas e mudar destinos. Ele é o Senhor da história, cuja palavra final prevalecerá sobre tudo o mais. Além disso, Jesus, como o Verbo divino, é a fonte de vida e luz para a humanidade. Ele é a palavra que dá vida, iluminando o caminho da verdade e libertando-nos da escuridão do pecado e da morte. Nele encontramos esperança, restauração e plenitude de vida, pois ele é a encarnação da própria vida de Deus entre nós. Desde os primórdios da história humana, o plano de redenção de Deus tem sido o fio condutor que atravessa as páginas da Bíblia, revelando sua infinita graça e misericórdia para com a humanidade caída. Esse plano transcende os limites do tempo e do espaço, refletindo a sabedoria e o amor incomparáveis do Criador por sua criação. O cerne do plano de redenção é a encarnação, morte e ressurreição de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Desde os tempos antigos, Deus prometeu enviar um Salvador para resgatar a humanidade do poder do pecado e da morte. Essa promessa foi cumprida em Jesus, que veio ao mundo como o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. A crucificação de Jesus na cruz foi o ápice desse plano redentor. Nele, vemos a justiça e a misericórdia de Deus se encontrarem de maneira extraordinária. Jesus, o inocente, voluntariamente se entregou como sacrifício pelos pecadores, tomando sobre si o castigo que merecíamos. Sua morte não foi apenas um evento histórico, mas o sacrifício perfeito que selou nossa redenção e reconciliação com Deus. Mas o plano de redenção não termina na cruz. A ressurreição de Jesus
é a prova definitiva de sua vitória sobre o pecado e a morte. Sua ressurreição não apenas confirmou sua divindade, mas também garantiu nossa esperança de vida eterna. Por meio dele, somos libertos da escravidão do pecado e recebemos o dom da vida abundante e eterna. Além disso, o plano de redenção não se limita apenas à nossa salvação individual. Ele abrange toda a criação, restaurando todas as coisas à sua perfeição original. Como diz Colossenses 1:20, por meio de Jesus, Deus reconciliou consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, fazendo a paz pelo sangue da sua cruz. Antes da formação do mundo e da criação do tempo, Jesus e os anjos compartilhavam uma relação de harmonia e comunhão nos reinos celestiais. Nesse domínio etéreo, onde a luz da divindade brilha sem limites, a presença de Jesus era reconhecida e celebrada pelos anjos como o Filho de Deus, o Verbo encarnado que em breve se manifestaria na história humana. Os anjos, como mensageiros celestiais, estavam intimamente envolvidos nos propósitos divinos desde os tempos antigos. Eles testemunharam a glória de Jesus e o adoraram como o Cordeiro de Deus, cuja vinda estava além das fronteiras do tempo e da compreensão humana. Sua presença era uma fonte de alegria e louvor nos coros celestiais, onde a ordem e a beleza reinavam supremas. Enquanto os anjos desempenhavam um papel ativo na execução dos planos de Deus, eles reconheciam a autoridade soberana de Jesus sobre toda a criação. Sua palavra era lei nos domínios celestiais, e sua vontade era prontamente obedecida pelos anjos, cuja devoção e lealdade eram inabaláveis. Essa relação entre Jesus e os anjos, antes da criação, não era apenas uma interação celestial distante, mas uma expressão tangível da comunhão divina que permeava os reinos espirituais. Eles compartilhavam uma unidade de propósito e um amor mútuo que transcendiam as limitações do tempo e do espaço. Em suma, a harmonia entre Jesus e os anjos antes da criação é um testemunho da beleza e majestade da ordem celestial. É um lembrete do plano eterno de Deus para a redenção da humanidade, no qual Jesus desempenharia o papel central como o Salvador e Redentor do mundo. Que possamos contemplar essa harmonia celestial com reverência e gratidão, reconhecendo a soberania e a bondade daquele que reina sobre os céus e a terra. Se você gostou desse vídeo e quer ouvir mais histórias sobre a Bíblia, se inscreva no canal, curta esse vídeo e clique no sininho para receber notificações.